predicado verbal. É exatamente isso. O professor começou a complicar. Não começou a complicar. Pelo contrário, começou a simplificar, a facilitar, porque você vai compreender agora cada caixinha com o seu respectivo conteúdo, tá? Então prepare-se para aprender muito. Então, bem-vindo ao canal do Professor Nasson. Vamos aprender muito português. Olha aí, pessoal. Vamos agora começar a destrinchar esse tal desse predicado, ok? Você vai conseguir entender isso. E olha só, você não vai conseguir fugir da nomenclatura, ok? Então eu preciso entender o que é um sujeito, o que é um predicado, um objeto direto, um verbo transitivo, intransitivo. Nós temos que dominar a nomenclatura. Porque o que cai na prova, nomenclatura. Vai falar sobre objeto direto, sobre predicado verbal, predicado nominal. E se você não souber o que é isso, você vai ficar em dificuldade para resolver a questão. Então, vem comigo e aqui pega cada parte, escreve, anota. Ficou em dúvida, ficou inseguro? Vai te perguntar. Você vai conseguir alcançar a resposta que eu vou te ajudar, eu vou te responder. Predicado verbal. Olha só que nós já entendemos que o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. E o nosso segredo agora é identificar o núcleo do predicado. Por quê, hein? Porque quando nós temos um predicado verbal, significa que o núcleo do predicado é o verbo. Olha aí. Quando o núcleo do predicado é o verbo, o predicado será verbal. Mas, professor Nasson, quando é que o verbo é o núcleo do predicado? Ah, vem comigo, olha aqui. O verbo será o núcleo do predicado sempre que você tiver um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou o verbo transitivo direto e indireto. Se você tem esses verbos na sua oração, você vai entender que o núcleo do predicado é o verbo. Guardou isso? Então, quando você tiver esses verbos, o núcleo do predicado será o verbo. Se o núcleo do predicado é o verbo, o predicado é verbal. Simples assim. Tá surpreso? É só isso. É só isso. Agora vamos aos exemplos. Aplicar essa pequena teoria aqui, olha, ao exemplo. Um furacão atingiu a cidade. Lembre-se que a análise começa sempre pelo verbo. O verbo é atingir. Quem atinge, atinge alguém, alguma coisa. Então esse é um verbo que tem que transitar. Atingiu o quê? A cidade. Artigo, substantivo feminino. Quer dizer então que o verbo veio para o seu complemento direto, não passou pela preposição. Então verbo transitivo, direto. A cidade é o objeto direto. E agora, quem é o sujeito? Um furacão. Esse é o sujeito simples determinado anteposto. Agora veja só que nós tiramos o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Agora, para a gente classificar o tipo de predicado, nós temos que olhar para o verbo. Toda vez que você tiver que classificar o tipo de predicado, você tem que olhar para o verbo. Que verbo é esse? É um verbo transitivo direto. Então, todas as vezes que, olha só, o nosso verbo for um verbo transitivo direto, ele será o núcleo do predicado. Se o verbo é o núcleo do predicado, então o nosso predicado aqui é um predicado verbal. Pronto. Viu? Só isso. Mais um pouco? Vamos entender mais um pouquinho? Houve paz na cidade. Houve paz. Olha aqui, o verbo é o verbo haver. É o verbo haver. E olha só, houve paz na cidade. Estamos falando de um acontecimento. Quer dizer que o verbo haver aqui, lembra-se do conceito? Toda vez que o verbo haver indicar tempo decorrido, indicar fenômeno, acontecimento, ok? Ou seja, nós temos isso aqui, olha, se ele está indicando tempo decorrido,
se ele está indicando acontecimento, ou se esse verbo é no sentido de existir, quer dizer que o verbo haver, então, é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Nesses três casos, o verbo haver é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Quer dizer, se ele não tem sujeito, que coisa interessante, então, quem é o predicado da oração? Ah, o predicado da oração é a oração inteira. Porque é uma oração sem sujeito. Porque o verbo haver, no sentido olha só, existir, acontecimento, tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito. Mas, olha só, qual é a transitividade do verbo haver? Se há, é porque há alguma coisa. Houve o quê? Paz na cidade. Então, o verbo haver é um verbo transitivo direto. Paz na cidade é o objeto direto. E o nosso predicado, olha aqui, o verbo é transitivo direto? Sim. Então quer dizer que o nosso predicado é um predicado verbal. Simples assim. Entendeu? Quer dizer que a oração inteira é o predicado. Por quê? Porque é uma oração sem sujeito. Porque o verbo haver é um verbo impessoal. Mais dois exemplos. O avião decolou rapidamente. Olha aqui. O verbo agora é decolar. Decolou rapidamente. Veja só que esse verbo decolou, se eu disser que o avião decolou, você entendeu tudo que aconteceu? O avião decolou. Se ele decola. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Por quê? É um verbo completo. Ele expressa plenamente a ação. O avião decolou. Quem decolou? O avião. Então, o avião é o sujeito simples. Olha lá. Determinado, anteposto, agente. Esse é o sujeito. Então, para acharmos o predicado, a gente tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Olha aqui o nosso predicado. Para eu analisar o tipo de predicado, eu tenho que olhar para o verbo. Opa, você viu aqui? É um verbo intransitivo. Se eu tenho verbo intransitivo como núcleo do predicado, então o predicado é verbal. Ah, então quer dizer que decolou. Olha só, é o verbo intransitivo e é também o núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado é um verbo, o predicado é verbal, ok? Rapidamente, olha aqui, rapidamente é o modo como o avião decolou. Olha lá, ó, tá vendo com o advérbio mente? Então isso aqui é um adjunto adverbial de modo. E nós achamos o predicado tranquilamente. Exemplo número 4. Dei flores amarelas à minha amada esposa, Janete. Olha aí. Então, dei flores amarelas. Veja só que o verbo aqui é o verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa. Então, esse verbo tem que transitar. Dei o quê? Flores amarelas. Olha só, quando o verbo veio para o complemento, passou pela preposição? Não, então ele foi direto. É o verbo transitivo direto. Flores amarelas é o objeto direto. Olha aí, quem dá, dá alguma coisa a alguém. Quer dizer que o verbo dar, ele exige aqui agora, ó, um segundo complemento. Quando o verbo veio para o segundo complemento, passou pela preposição? Sim, porque nós temos aqui preposição e artigo, contração da preposição. Flores amarelas, a minha amada esposa. Então, a minha amada esposa é o objeto indireto. Por quê? Porque o verbo não foi direto. Passou primeiro pela preposição. E olha aqui, ó, um detalhezinho da crase, hein? Diante do pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. Pode ter ou não ter crase, ok? Então, objeto direto, objeto indireto. Ah, então o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Quero achar agora o predicado. Ah, espera aí. Dei flores. Quem dei flores? Cadê o sujeito? Ah, o sujeito está aqui, ó. Onde é que esse sujeito está? Ele está escondido na desinência verbal. Quer dizer que o sujeito, então, aqui é um sujeito oculto, porque ele está oculto na desinência verbal. Então, ele é um sujeito também desinencial e, ao mesmo tempo, é um sujeito
elíptico, porque a elipse é uma figura de linguagem em que você omite um termo, entende a presença do termo pela necessidade de sentido. Então, o nosso sujeito é oculto, desinicial, elíptico, mas ele é um sujeito determinado, porque embora ele esteja oculto, eu sei quem é esse sujeito. Tranquilo? Então, já que o sujeito é oculto, cadê o predicado? Eu tiro o sujeito que já está oculto, tudo é o predicado. A oração inteira. Dei flores amarelas à minha amada esposa. Isso tudo é o predicado. Agora eu tenho que achar o tipo de predicado. O que eu faço? Olho para o verbo. Ah, o verbo é transitivo, direto e indireto. Cadê a listinha? Cadê a listinha? Transitivo, direto e indireto. Quer dizer, quando o verbo for transitivo, direto e indireto, ele será o núcleo do predicado e o predicado será verbal. Então, o nosso predicado aqui é verbal. Você viu como que esse negócio de predicado é simples? Professor, ficou fácil. Não ficou fácil, não. É porque você aprendeu. Tudo que você aprende é fácil. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.